dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela palavra de duas ou três testemunhas se decida toda a questão. Se os não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considero-o como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ainda vos digo que, se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde se acham dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, se o teu irmão pecar contra ti, então a palavra aqui é reta, se teu irmão pecar contra você. Quantas situações, irmãos, a gente vê de pessoas se envolvendo no pecado público. Um pecado que fica aberto para todos verem. E neste momento, o coração do ser humano tem a tendência a decaída pelo pecado, geralmente, é de julgar aqueles ditos pecadores, quando uma falha do meu irmão se apresenta aos nossos olhos. A reação nossa é, como está dizendo o diário bíblico, para a gente afugentar o meu pecado. Eu tenho pecado, eu cometo pecado, eu olho o pecado do irmão e a minha reação é de esparramar o pecado dele para que o meu pecado se torne pecadinho, né? Então o pecadão toma conta do meu pecadinho e fica tudo na boa, né? Todos nós somos pecadores, então vamos continuar do jeito que está, vamos defamar o irmão, vamos falar mal, e aí nós se unimos aos pecados e não nos unimos a Deus. Jesus está dizendo, está corrigindo hoje, que não é desta forma, né? O que ele vem dizer para nós? Que eu não devo julgar o meu irmão pelo pecado dele, eu não devo esparramar o pecado do meu irmão, não devo falar mal do meu irmão para os outros, e sim chamá-lo ele à parte. Então vai dizer assim o diário bíblico. Ditos pecados, quando uma falha do meu irmão se apresenta aos nossos olhos, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, se alguém se desviou do caminho, ele não se torna alguém inferior a mim. Ela ou ele se torna alguém digno de lutarmos por ele ou por ela. Então, querido irmão, outra situação. Talvez eu estou na caminhada na igreja, talvez eu estou vivendo a graça, né? Estou lutando contra o pecado, aí eu vejo o irmão cometendo um pecado, a minha tendência é julgar, a minha tendência é excluir, a minha tendência é excluir, né? O irmão. Aí que entra um grande erro também nosso, como comunidade, como irmãos. De que forma? O primeiro momento é não condenar a pessoa como pessoa, e sim olhar para o pecado da pessoa e aí ter uma atitude cristã. Que forma? Chamá-lo à parte e conversar com o irmão e esclarecer. Ter coragem, porque eu falo assim, falta coragem. A pessoa que fala dos outros pelas costas, porque falta coragem? Porque a pessoa não é homem, não é mulher digna, né? Porque é a pessoa falsa, mentirosa, ela mente para ela mesma, ela se engana, ela gosta de difamar o irmão, por quê? Porque ela não tem coragem. Mas, irmãos, são poucas pessoas de coragem. Eu já vivi isso esses dias, e eu me senti amado por essa pessoa que veio falar comigo. Então, assim, não era o meu pecado, era um pecado que envolvia alguém perto, né? Mas eu falo assim, como é bom você conhecer cristão assim. Como é bom você conhecer cristão verdadeiro que te ama e te diz as verdades para te alertar, para te acordar, para te ajudar, né? E ajudar o irmão é falar a verdade, é se colocar junto com a pessoa ali, o que eu posso te ajudar, diante disso que está acontecendo, o que aconteceu, e não vem perguntar e não vem conversar com você para esparramar os teus problemas. A pessoa vem para te ajudar mesmo. Você conhece a pessoa que quer te ajudar. E é desta forma que Jesus está dizendo, que é para a gente ser. Santo Agostinho vai dizer assim, o Senhor nos adverte que não devemos uns com os outros desprezar nossos pecados, não buscando coisas a
repreender, mas vendo que se deve corrigir. Devemos corrigir com amor, não com avidez de falar mal, mas com intenção de corrigir. Se não fazeis assim, vós fazeis piores do que aquele que peca. Aquele que ao cometer uma injúria fere a si mesmo, com uma ferida profunda. Tu desprezas a ferida de teu irmão, pior és calando-te que ele ultrajando. Irmãos, que ensinamento abençoado. Nós precisamos compreender muito isso. Dizer direto para a pessoa, você conversar com a pessoa, mesmo que talvez seja dolorido, seja doído, mas a pessoa precisa ouvir da tua boca a verdade. E às vezes essa verdade vai mexer, mas de que forma? Uma verdade com amor, uma correção com amor. Assim, eu coloquei aqui, o que o texto diz para mim? Não devo julgar meu irmão pelo seu pecado, e sim chamá-lo à parte, mostrando o pecado. Uma correção familiar, um exemplo, eu coloquei aqui, com amor, mostrar o pecado, enxergar a verdade. Então, você vai chamar a pessoa à parte uma vez, não atendeu 2 vezes, você vai chamar a pessoa novamente, como disse Jesus, com outra pessoa, e a 3ª vez você leva à igreja. Não resolveu? Você fez a tua parte. Aí você fez a tua parte. Aí você silencia e reza por essa pessoa. Então, o que o texto me leva a dizer a Deus? Eu coloquei assim, coloca a mão no teu coração junto comigo, irmão, neste pensamento. Senhor, livra-me de maldizer meu irmão, peço-te a graça de ajudá-lo a se libertar do seu pecado. Dai ao meu agir palavras sábias para conduzir a tua verdade em minha vida. E neste momento, irmão, eu te convido você a orar nesse sentido. Senhor, derrama graça para que eu não fique maldizendo o meu irmão. Que derrama graça que eu consiga ir até esse irmão e dizer a verdade. Sabe, talvez até são palavras que foram ditas diante da tua vida. Talvez até foram palavras que essa pessoa está envolvida com você. Mas neste momento o Espírito Santo de Deus, meu irmão, vai agir nesse decorrer, nessa situação, porque você está pedindo a Jesus a graça da verdade que vem dele. E eu tenho certeza que hoje muitas pessoas vão ter atitudes corretas diante de tantas situações. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos, a única coisa que me vinha é o como que eu vou agir diante que alguém está falando mal de mim. Alguém está falando mal de você, você ouviu conversas, faça o mesmo. Chama à parte essa pessoa. Fala, irmão, aconteceu isso e isso, eu quero esclarecer. Eu quero dizer para você com todo amor e carinho. Tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, precisa ser esclarecido. E diante deste mover, não é certo o que você faz. Por quê? Que você está maldizendo a vida do outro irmão. E neste momento eu quero falar com você que eu não me senti bem com isso, o que eu ouvi, mas eu trouxe isso aqui para a gente encerrar esse assunto aqui e acabar com esse problema de ficar maldizendo um ao outro. E isso, irmão, vai trazer cura para muitas pessoas. É quando você dizer para essa pessoa a verdade que ela tem que parar com isso de ficar falando mal dos outros. E isso você vai falar com carinho à parte. Não resolveu? Como diz a palavra, segue a palavra. Fala com outra pessoa. Ó, acontece isso, você fala, isso esparrama, isso não é certo. Não resolveu? Fala com o sacerdote. E aí, lavamos a mão, né? De que forma? Vou rezar pela pessoa, vou adentrar nesse mover. Não, né, como Pilatos, né? Pilatos lavou a mão, saindo fora da situação, deixando Jesus, né? Mas, de uma forma assim, sacudindo a poeira. Lavar a mão não é a correta, né? Sacudir a poeira. Uma expressão errada que eu fiz, né? Sacudir a poeira. Por quê? Porque é o momento que você falou a verdade, mas a pessoa não acolheu
que a paz continue no teu coração. E desta forma, querido irmão, você vai ser um bom cristão. Por isso que Jesus falou, ser cristão é fácil? Não é fácil. A porta é estreita? É estreitinha. Por quê? Porque tudo leva para a salvação das almas. E um verdadeiro cristão, ele vai dar vida. Um verdadeiro cristão, ele vai servir. E de que forma? Todos os momentos. Começa dentro do meu coração, no meu agir, na minha família, na minha casa, na minha comunidade, no meu trabalho, aonde eu estiver. E eu quero finalizar este momento com esta frase aqui. Tudo o que faço é de teu agrado, Senhor? Faça essa pergunta a todo momento da tua vida. Tudo que você for fazer, tudo que eu estou fazendo é do teu agrado, Senhor? E quando você abrir teus olhos, você vai ver que muitas coisas que eu faço não agradam o coração de Deus. É isso que eu tenho que intervir. Eu não posso fazer algo que não agrada o coração do meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.